O ex-executivo da TV Globo, né, empresário, publicitário, o Boni, está aqui conosco nessa quinta-feira. Uma quinta-feira que traz a notícia triste, a partida do Cid Moreira. Ele morreu aos 97 anos. A voz do Cid Moreira é inconfundível, hein, Boni? E eu estava vendo aqui a sua entrevista para a CNN Brasil. O senhor falava que o Cid ele era tão popular quanto um galã de novela, né? A popularidade dele era enorme. Boa noite. Isso está agora no livro do Boni, que eu não tenho vergonha de falar, porque é um livro que tem benefícios do Retiro dos Artistas, eu posso citar. Então, está lá essa história. Nós tivemos sempre o jornalismo na televisão no passado, era complicado, porque ele era considerado uma coisa de classe A e somente masculina. Então, nós tivemos que colocar o jornal no meio de duas novelas. O resultado disso é que os apresentadores viraram galã de novela. O Cid e o Chapelin passaram, e depois o Bonner, passaram a essa posição de galãs competindo com o Tarcísio Meira, Coco, e o Fagundes, e tal, Tony Ramos. O Eles Bonner ficaram. hoje falou isso, né? Que o Cid Moreira era muito bonito, era bonitão e tal. Foi você que inventou ele no Jornal Nacional? Quem botou Cid Moreira no Jornal Nacional? Olha, o Cid Moreira foi indicado para o Jornal Nacional, mesmo antes de existir o Jornal Nacional. Quem trouxe eu conheço o Cid Moreira desde 1955, na Rádio Marinque Veiga, onde ele gravava alguns comerciais para mim. Quem trouxe o Cid para a televisão foi Fernando Barbosa Lima, na TV Excelsior. Quando eu cheguei na Globo, o Cid já estava lá, em Eu 1967. acho que deve ter sido Armando Nogueira, não? Não, a escolha foi minha, do Foi Armando sua? Nogueira e da Alice Maria. Nós é Isso, que montamos o Jornal Nacional. Então, toda a estrutura, a estratégia, inclusive de competição do Jornal Nacional, foi montada comigo. De isso. forma que o Cid já estava escolhido antes de existir o jornal, porque ele era um dos nossos melhores apresentadores e eu tinha um especial carinho pelo Cid, por tudo que eu sabia dele, né? Agora, Boni, eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte: o Cid, mais do que um galã, a impressão que eu tenho é que ele se tornou a Globo. É assim, você via a Globo, o Cid era a marca da Globo. Ele não era mais do que. Eu acho que de todos os galãs de televisão, de novela, etc., o Cid era maior que ele. Ele era uma Não, marca não tem da dúvida nenhuma. Globo. O jornalismo sempre é maior que a ficção, né? A realidade é sempre maior. Então é mais importante o jornalismo do que qualquer novela. Mas o Cid tinha uma coisa impressionante, porque já era dele em outros telejornais da própria Globo. Ele tinha a possibilidade de memorizar com muita facilidade o texto. De forma que quando ele lia, ele falava olhando para o espectador, porque ele só recorria ao papel que estava na frente dele, que naquele tempo ainda não tinha teleprompter, ele só recorria em casos assim para dar uma lembrança do que ia falar. Ele chegava sempre cedo na redação e chegava lá vestido de jogador de tênis, que ele jogava tênis, e ele ficava lá no estúdio, olhando as notícias que caíam, a pauta que subia, e ele ia mais ou menos decorando aqueles textos. Mas precisaria ser feito de uma forma matemática, milimétrica, porque depois iria colocar ao vivo no ar com o vídeo e tinha que terminar junto. E ele memorizava até o ritmo. Então, o Cid tinha essa facilidade de decorar e ele ficava lá no estúdio. E às vezes ele entrava no Jornal Nacional com a parte de cima vestida e de baixo ainda com o calção tênis. Não era porque ele estava relaxado, é porque ele estava na redação. Ele chegava do tênis correndo para saber como é que eram as notícias, o que subia, o que descia. E ele ficava louco com o Armando Nogueira e com a Alice Maria, porque a notícia mudava. Mas tiraram aqui, agora que eu decorei, tiraram. Caiu a matéria. Então, o Cid Moreira era uma pessoa extremamente profissional. Ele era uma pessoa capaz de dar flexão e de dar ênfase em duas palavras, como, por exemplo, boa noite. Ele dava reflexão em tudo. Ele pegava o texto, marcava, como era antigamente no rádio, marcava as palavras. Ele tinha agressivamente botava inflexão, emoção, tudo que ele podia botar, o humor
Nas palavras, ele tinha a habilidade de se comunicar. Ele era mais que um locutor. Ele, acima de tudo, era um comunicador. Ele tinha essa arte de fazer passar para casa com facilidade e com clareza as notícias que o povo queria ouvir. Ele sempre dizia assim: não, eu tenho que falar de um jeito que eles entendam, senão isso vai dar problema. Ele era muito engraçado, comediante. Você não podia chegar perto dele porque ele era crítico demais e ele fazia brincadeiras assim com todo mundo, o tempo todinho tirando sarro da turma, né? Ele tinha uma doçura fora do comum, fora do vídeo. Boni, conta como é que foi o dia que você teve que chamar o Cid Moreira para ele ler o texto do Leonel Brizola, o Direito de Resposta na Globo, um episódio que ficou famoso. Como é que foi a conversa de vocês antes do jornal? Bom, o Cid sempre foi profissional, porque ele era a primeira coisa que ele fez na vida foi ser locutor de comerciais. Então, É, o Cid lê como se fosse um anúncio. Você não está envolvido nisso aí. Ele fala assim: "Ah, se você não vende sabonete, não vende, então vende o Brizola, pô. Bota o Brizola e vende, ele não tem. Mas como é que eu faço? Faz sem ênfase. Tira o Cid Moreira e coloca o sabonete. E foi assim que ele fez. Como é que Ele era muito profissional e ele não questionava, né? Raramente ele tinha uma questão. Uma vez, alguma vez você foi obrigado a dar uma bronca nele, Boni? olha, várias vezes. E É? ele também dava em mim, porque ele não era, Ou não era era. só ele que dava bronca em você? Mas porque ele dava com humor, né? Um dia, quando nós inauguramos a transmissão a cores, eu levei para ele apareceu para gravar com a tradicional gravata preta. Eu falei: não, eles vão a cores, vamos botar uma gravata. Não, vamos botar com a cor, uma gravata azul, sólida, né? Sem painéis, sem coisa nenhuma, mas ele falou assim: ô Boni, se eu disser que está a cores, eles vão acreditar mais em mim do que na gravata. Então, deixa eu ver se a minha gravata tá preta. Eu digo que tem a coisa, eu tenho mais credibilidade que a gravata. Eu digo: então vai ser gravata mesmo. Ô Boni, aproveitando sobre gravata, como é que foi a mudança também, né? Porque ele chegou no momento em que a TV era preto e branco e foi pra TV colorida. Tava vendo as fotos, né? E o Léo Batista tava mais cedo na Globo News falando sobre as cores que eles usavam, que eram cores bem chamativas no início, né? Os ternos amarelos e tal. Não, ternos amarelos é que eles vinham de casa com terno amarelo, né? Existia o terno amarelo. Eu proibi o terno amarelo, porque nós passamos depois a fornecer a roupa dos apresentadores, porque a interpretação do que era a televisão colorida era muito elástica, né? A televisão é colorida, mas você não precisa ser colorido. Ô, Boni, qual foi o Jornal Nacional com o Cid Moreira que para você ficou na história, que foi marcante na história da Globo e do país? Qual foi esse Olha, jornal? para mim foi o texto lido quando a novela Rock Santeiro foi proibida. Porque pela primeira vez o doutor Roberto nos concedeu o direito de dizer que nós estamos sob censura. Quer dizer, até então a gente não, como todos os jornais, como tudo, a gente publicava texto, o jornal publicava texto em branco, receita de bolo, a gente tinha censura também, até mais forte, porque o nosso alcance era maior. De É. forma que o texto ele leu emocionado. E nós estávamos no estúdio, eu e o Armando Nogueira e a Alice Maria. E também essas instruções, como é que faz? E ele pediu para mim: por favor, eu não quero ler o texto antes, eu não quero marcar o texto, eu não quero fazer as reflexões, porque eu vou exagerar, eu estou nervoso, eu não quero, me dá o texto na hora que eu leio. E ele leu o texto na hora, sem ter visto o texto antes, e leu de uma forma magnífica, talvez não a mais importante, mas a mais comovente narração do Cid Moreira. É verdade. Obrigado. Ô Boni, sobre as... Ah, Thales, tem pergunta, Thales? Desculpe, já ia Não, ele fazer mais uma. improvisava muito. É? Ele improvisava muito. Olha, improvisar muito não dá para improvisar no jornalismo. Pois Você é. tem um tempo, o Jornal Nacional é um jornal de hard news. Então, você vai fazer um jornal, transmissão ao vivo, uma entrevista, você pode improvisar. Mas num jornal que tem número de páginas contadas e tem seus minutos, todos eles computarizados, já em computador, o computador corta e bota o filme no meio dele se ele improvisar. Então, você pode trocar uma palavra, você pode trocar a coisa, mas o tempo tem que permanecer o mesmo.
porque é um conjunto de coisas que acontecem naquele jornal. Ele conta que quando morreu o Drummond, ele leu o poema E Agora José, e no final do poema, depois de ler, ele resolveu falar E agora, José? Mas com uma bem Sussurrando, né? sussurrado. Isso é uma Então, improvisação. esse tipo de improviso dá para fazer. Quer dizer, né, você tem que se ater ao texto porque ele está ligado à imagem. A televisão é mais imagem do que texto, né? A imagem é mais importante, vale mais do que 1.000 palavras. Então, ele tem que se ater à edição do jornal. Mas o que ele fazia é que ele conseguia ler num ritmo que era um ritmo rápido, mas com absoluta clareza. Quer dizer, ele tinha essa postura de se preocupar como é que a pessoa em casa ia receber a notícia que ele estava lendo. Ele era um profissional dedicado e apaixonado. Ele mandava o Cid Moreira para casa depois do jornal, disse, não, mas vai ter uma suíte qualquer aí, vai acontecer, eu vou ficar aqui porque eu não vou perder essa notícia. E ele ficava no estúdio. Quer dizer, era uma coisa fantástica. Ô Boni, queria aproveitar aqui para te perguntar também sobre sucessão, né? Porque a gente vê, por exemplo, a minha geração, né? Tá até comentando aqui na redação, eu não tive o hábito de assistir o Cid no Jornal Nacional. Assisti, peguei um pedaço do Mister M no Fantástico e tal, mas a minha geração acompanha o William Bonner, né? Que está há muito tempo também no Jornal Nacional, que é a figura marcante. Como é que você vê essa sucessão, né? Essa passagem de bastão no principal jornal da TV brasileira? Bom, no Jornal Nacional eu contratei o Sérgio Chapelin, que o Cid já estava lá e já tinha sido escolhido. Mas o Wilton Gomes, logo na primeira semana da estreia do Jornal Nacional, ele largou a TV Globo e foi para a TV Rio. Então eu contratei o Sérgio Chapelin, que estava na Rádio JB. E também eu contratei o Bonner, porque eu estava um dia em São Paulo, no hotel, e eu falei para a minha mulher, fica atenta aí na televisão, vê aí, Bandeirantes, SBT, se aparecer algum locutor bom, você me avisa. E daqui a pouco ela me chamou, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha, tem um cara aqui sensacional. Quem era? O William Bonner. E eu contratei Na o William Bonner, Bandeirantes, né, porque ela estava vendo o William Bonner na Bandeirantes. É. Então eu contratei o William Bonner, levei para ele apresentar o jornal em São Paulo, e depois trouxemos o William Bonner para cá. Então, essa questão da sucessão é uma questão muito curiosa, que eu posso contar rapidamente em detalhes. Quer dizer, quando chegou o Evandro Carlos de Andrade, grande jornalista, mas que não entendia porcaria nenhuma de televisão, nada, sabia nada, era macaco em loja de cristais, entendeu? Ele Então era ele editor-chefe do Globo, né? é, ele, ele, Jornal é, Globo. ele resolveu legitimamente, e eu concordava com ele, que estava na hora de substituir os locutores noticiaristas por jornalistas. O Chapelin era jornalista. Isso aí já tinha 26 anos de Jornal Nacional, e o fator emoção, o fator comunicação na televisão é fundamental. Não é um texto que você escreve no jornal, é outra coisa. Então, você não pode pegar uma pessoa que o espectador mantém com ele uma relação íntima, que você fala boa noite e o cara responde lá boa noite. Você não pode trocar essa pessoa subitamente, sem nenhuma explicação. Não pode. E nós fomos para a casa do Roberto Irineu, eu, o Evandro, que estava aqui, substituiu a Mano Nogueira, e o Souza Cruz, Alberico Souza Cruz. Então nós fomos para lá para discutir a sucessão do Jornal Nacional. E não chegamos a conclusão nenhuma, mas eu coloquei firmemente essa minha posição de que não se substitui uma pessoa do dia para a noite depois de 26 anos. Mas marcamos uma reunião na minha sala no dia seguinte. Os meus candidatos, minha história de sucessão era a seguinte: primeira coisa, tira o Cid Moreira e coloca o Chapelin com o William Bonner. Tira o Chapelin e vamos colocar um outro apresentador que a gente vai escolher. E eu tinha a minha escolha feita, mas o Evandro
resolveu fazer a escolha dele mesmo. E quando eu cheguei para a minha reunião, tinha um bilhetinho do Evandro na minha sala. Eu tive pensando muito, se tal, eu não quero discutir esse assunto, eu quero botar a Lília Whitfield com o William Bonner. Com o William Bonner. E tirou o Chapelain e tirou os dois ao mesmo tempo. No Jornal Nacional, naquele dia, deu a audiência habitual dele. No dia seguinte, deu 30. Ele dava 50. Perdeu 20% por essa substituição abrupta. Então, não se faz isso na televisão. O hábito é fundamental. É uma coisa que não tem como você ignorar. Muda-se o hábito, mas tem hábito. Ou tem o hábito agora de fazer, de ver, ficar fazendo, assistindo streaming. Tudo bem. Você mudou de hábito? Não, você criou um outro hábito novo, né? O hábito está lá presente, você muda de hábito, mas não cria hábito. Então, isso foi um erro na sucessão do Jornal Nacional. Mas depois foi corrigido aos poucos. O William Bonner é perfeito, eu acho que hoje a Vasconcelos é um show, eu adoro ela, e está muito bem, mas a passagem foi brusca. Mas ele está mais tempo à frente do Jornal Nacional. Marca, né? Ele está mais tempo à frente do Jornal Nacional do que o próprio Cid Moreira. Está mais tempo, está mais tempo. O Bonner. Está mais tempo. O Bonner está mais tempo. O Cid foi 26 anos. Exato. Está chegando a época da sucessão no Jornal Nacional? Eu acho que não, porque deixa eu fazer só um pequeno parênteses. A última vez que o Cid Moreira apareceu no vídeo, para minha alegria, para o meu orgulho, porque eu adoro o Cid Moreira, foi para fazer uma homenagem para mim no programa da Cissa Guimarães. E a última postagem que ele fez foi sobre o meu livro. Então, as duas últimas atitudes do Cid Moreira têm a ver comigo. Então, eu fico muito feliz por isso, porque eu adorava o Cid. De forma que o processo de sucessão do William Bonner é inteiramente diferente. O Cid reclamava nessas duas presenças que ele fez aí da questão das limitações da idade. Quando foi substituído, poderia durar mais ainda, 1 ano, 2 anos. Era uma questão filosófica, de não ter o doutor no especialista e ter o jornalista. Fato que eu concordo inteiramente. Mas então não foi por idade que ele foi aposentado. Ele poderia ficar um pouco mais tempo. Eu acho que o William Bonner também pode ficar um pouco mais tempo, mas nós todos somos vítimas desse processo de envelhecimento. Eu estou com 90, já estou preocupado. Estou perguntando o seguinte agora, quando eu morrer, quem é que vai falar? Porque só eu que fico falando. Então, é um negócio complicado. A grande marca do Cid Moreira foi o Boa Noite, né? O Boa Noite dele ficou para a história. A minha avó dava boa noite para ele toda noite. Ele falava boa noite, ela respondia para ele. Qual é a marca hoje da TV Globo? Existe alguma marca? Olha, o negócio é o seguinte, o William Bonner é muito bom, mas o nosso Cid Moreira era um comunicador perfeito. Ele era um ator, ele era um apresentador. É isso. É um grande ator. Tanto que ele fez a Bíblia magnificamente bem como ator, já que ele não tinha nenhuma ligação religiosa com esse assunto. De forma que é uma diferença muito grande. A grandiosidade do Cid Moreira está ele trabalhar com um fato emoção. O William Bonner é um outro tipo. É frio, cool, o que é bom para o jornalismo, ele não se envolve com o tipo da notícia e com a qualidade da notícia, mas ele é o editor do jornal, de forma que o comportamento dele, eu diria a você que, na época de hoje, o comportamento do William Bonner está mais certo. Mas o Cid Moreira foi um grande contador de histórias. Ele transformou as notícias... Conta uma história dele aí, Bonner. Para a gente encerrar, que a Leilani Neubert já está na fila para entrar na sequência. Vamos lá, uma história então. Bom, essas histórias dele já são conhecidas, né? Ele passava na minha sala para contar piada. Eu digo, Cid, desculpa, mas já passava o Jornal Nacional, toda vez ele... Como é? Foi bem? Tudo bem. Então, você já sabe essa aqui? Eu digo, pô, eu quero ir para cá, quero jantar. E ele ficava lá segurando a gente, às vezes, para isso. E uma vez com esse negócio dele usar a roupa de tênis e botar o paletó e a gravata e para lá. Um dia ele chegou lá, logo no começo do Jornal Nacional, ele derrubou a mesa da frente.
Isso aconteceu 30 segundos antes do jornal, todo mundo correndo para botar mesmo no lugar, porque ele estava de cueca na frente do vídeo, né? Quase apareceu. Me lembro, ficar aquela correria lá, e o jornal, assim, roda um comercial. E por que aconteceu? Isso não pode acontecer na TV. O cara rodar comercial e não está pronto o jornal. Não, não, o Cid derrubou a mesa. Muito bom. Ele não perdia, ele era um crítico feroz, mas aquele crítico agradável. Ele sacaneava você dando risada, entendeu? Então, eu chegava lá, batia na minha costas, ô Boni, uma dietinha não lhe faria mal, né? Então, eu aqui com meus 90 quilos. Você tinha fama de bravo, ele te tirava do sério, né? Me tirava do sério. Não, deu bronca no Cid Moreira, deu bronca em nada. Porque ele dava risada com a bronca que você dava. Ele, não. Você tem razão, eu não vou fazer mais assim, dá certo. Muito bom, Era Boni. muito engraçado. Quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente. Dizem que ele dava bronca em você também, né? É verdade? Não, negócio da gravata, eu não vou botar. Ou ou o público acredita que é a culpa que eu disse, ou não é a minha gravata que vai provar que isso está fazendo cor. Era engraçado. E ele também, a questão dos parceiros dele, ele sempre tinha, não um ciúme, mas ele tinha assim, uma visão crítica. O jornal podia ser muito melhor se você arranjasse companheiros melhores. Eu digo, mas o Chapelin é um espetáculo, né? O Chapelin, assim, ele é muito jovem, então assim, uma pessoa da minha idade, um pouquinho mais velhinho, você tal. Então, ele tinha o etarismo ao contrário. Muito bom. Ele adorava a velhice. Ô Boni, quero agradecer aqui pela sua entrevista com a gente, compartilhar essas histórias todas. Tem mais no seu livro, né? Fiquei interessado. Conta mais. Fala só o livro pra gente, que agora eu vou atrás depois. O livro é como a gente está falando hoje do Cid Moreira. Eu incluí o Cid, ele está no meu livro. E o fato dele estar lá, em essa fotografia, me dá uma certa tranquilidade, porque eu reconheci o trabalho dele em vida. E meu livro foi essa a função do meu livro. Reconhecer o trabalho de todos os meus amigos que estão vivos e agradecer aqueles que já partiram, com os quais eu vou me encontrar daqui a pouco, né? O livro é O Lado B de Boni, Mas, né? O Lado B de Boni é um livro 100% em benefício ao retiro dos artistas. E por isso eu não tenho vergonha de promover o livro. Ele é um livro de agradecimento, porque a televisão é uma obra coletiva, as pessoas que me ajudaram a realizar o meu sonho, com a vantagem de que eles tinham o mesmo sonho. Foi uma conjunção de sonhos desse pessoal que nos levou a fazer uma televisão que conseguiu exportar produtos para 100 países em todo o mundo. Veio o Brasil exportando cultura, exportando entretenimento, exportando informação para 100 países do mundo. Nós conseguimos fazer uma boa televisão. Não perfeita, porque a gente sempre pode fazer melhor. É isso Foi aí. muito bom. Muito Boni, bom. obrigado mais uma muito vez. bem, para você te ver. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Obrigado, João.